E aí, investidores, hoje a gente vai falar do TORD11. Sem enrolação, vem comigo aqui para a tela do computador. Pessoal, o TORD11 é um fundo imobiliário que preocupou muita gente, porque ele decidiu não distribuir rendimentos nesse mês. E muita gente ficou preocupado, o que está acontecendo com o fundo imobiliário? E outra coisa que preocupou também é o preço aí da cota, né? Ele caiu bastante nos últimos tempos, está cotado atualmente em R$ 8,00, na faixa dos R$ 8,00. E finalmente, na sexta-feira, ele divulgou esse relatório gerencial que a gente vai desvendar, ler esse relatório e entender o que está acontecendo com o fundo. Lembrando, se você puder curtir esse vídeo, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar, comentar, tudo isso é muito bom para o nosso trabalho aqui. Vamos lá então, TORD11. Olha só, o preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário caiu bastante, pessoal, 0,57. Valor patrimonial, R$ 14,00, cotado em R$ 8,00 atualmente. E ele pagou no último mês 2%. Isso atraiu muitos investidores, né? Os investidores poderiam receber aí 2% somente em rendimentos. Muita gente investiu no fundo e agora, né, ele decidiu não pagar esses proventos. Muita gente se assustou, quer saber o que está acontecendo. Vamos ler aqui o relatório gerencial por completo para a gente poder entender. Só para esclarecer, pessoal, algumas informações aqui sobre o TORD11 que muita gente confunde, tá certo? O TORD11 ele não é um fundo imobiliário de papel propriamente dito, né? Ele investe em equities, ele tem uma parcela aí do seu portfólio em equities, que é o que a gente vai entender agora que está acontecendo, né? Uma das justificativas para o fundo não distribuir rendimentos nesse mês. Bom, diga-se de passagem, pessoal, antes da gente começar a falar também, antes da gente começar aqui a ler o relatório gerencial do fundo, a gente vai calcular o preço justo dele no final do vídeo, então fica comigo até o final. E outra coisa importante, né, para você que está começando, para você que não conhece muito sobre fundos imobiliários, tem um relatório gratuito aqui na descrição da nossa parceira Nord sobre fundos imobiliários. Bom, o fundo ele tem então uma classificação de híbrido. Híbrido vocês vão entender por que daqui a pouco, né? Ele tem várias classificações, várias divisões aí no seu portfólio de investimentos. Tem uma taxa de administração aí regressiva, né, de acordo aí com o patrimônio líquido ou market cap, né, que é o valor aí de mercado do fundo. Uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 4% ao ano. Ele divulga então no quinto dia útil os seus rendimentos e paga geralmente no 10º dia útil de cada mês. Importante, pessoal, a gente entender, né? Esse fundo imobiliário aqui ele é um pouco mais arriscado que os outros, né? Se você pegar aí em comparação com alguns fundos imobiliários de papel, né, que tem os seus investimentos aí muito parecidos até com o TORD11, né? Apesar de ser um fundo de desenvolvimento, mas a gente pode comparar muitas vezes aí com um fundo de papel por conta até do risco. Ele é bem mais arriscado que outros fundos, então o HCTR da vida aí que você pegar, eu considero, particularmente falando, o TORD11 bem mais arriscado. É por isso que você, investidor iniciante, tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo. Mas não se preocupe, estou aqui para te explicar o que aconteceu com o fundo e a gente desvendar alguns mistérios sobre ele. Comentários do gestor. Essa aqui é uma parte muito importante, pessoal, que eu acho que faz todo sentido a gente pegar um tempo aí do nosso dia e ler, né? As outras partes do relatório também, claro, que são muito importantes, mas aqui eu acho que é o principal, aqui é o resumo, né? Aqui é a cereja do bolo. Então vamos lá, o TORD11, apesar de apresentar resultado caixa positivo no mês, não realizou a distribuição de rendimentos referente ao resultado de julho. Isso preocupou muita gente, né? Ele de repente não distribuiu rendimentos. O que será que aconteceu? A inflação acumulada vem afetando o poder aquisitivo do consumidor em geral. Como multipropriedade não é considerado um produto de primeira necessidade, dois efeitos estão sendo sentidos mais fortemente nas carteiras de recebíveis que garantem os CRIs desse setor. Primeiro, mudança do perfil do produto vendido. E segundo, aumento da inadimplência ou pedidos de cancelamentos. Então isso aqui é o que impactou aí o fundo imobiliário, né? Isso aqui são as justificativas aí para o fundo imobiliário não distribuir rendimento nesse mês. Continuando com as férias de julho, a expectativa é de que o aumento das vendas de novas cotas compensem esses efeitos no médio prazo, mas a pressão de caixa no curto prazo para pagar os cancelamentos existe. Até o momento, as vendas nas principais praças turísticas responderam bem, mas ainda é cedo para sabermos se a tendência foi revertida.
Como medida preventiva, olha só que interessante, a gestão decidiu reter o resultado caixa do mês para eventual necessidade de aporte de capital em seus equities, em especial nos projetos Cauana Residência e Macaira Beach Resort e Resort do Lago. Então, assim, só para que vocês entendam, pessoal, o fundo imobiliário, né, a gestão propriamente dita, ela decidiu reter o resultado desse mês, justamente para que, se houver necessidade de aportar nesses equities, ela possa ter resultado suficiente para poder bancar isso, tá certo? Outra coisa que chamou bastante atenção aqui nesses comentários do gestor, pessoal, olha só, dentre as movimentações de julho estão venda de 4.957 unidades do CRI GPK Sub, venda de 1.665 unidades de outro CRI, venda de 380 mil cotas de um fundo imobiliário e aportes em equity. Ou seja, resumindo isso aqui, olha só, o fundo ele está vendendo aí alguns dos seus ativos nas CRIs e também cotas de fundos imobiliários e aportando em equities. O que isso significa, né? O que isso muda no portfólio do fundo? O fundo ele está ele está vendendo ativos que geram caixa com uma certa recorrência, né? Vamos chamar assim, para investir em ativos que geram caixa com uma frequência menor, vamos chamar assim. Porque os equities, para quem não sabe, para quem não conhece, você precisa esperar um tempo para eles se maturarem. Então, quando você investe em equities, né, como o Tord 11 faz, você precisa ter na cabeça que ele precisa esperar um tempo para os equities maturarem e também gerarem resultado. Então, é isso que está acontecendo. O fundo ele abre mão de resultado agora, vamos chamar assim, para um resultado futuro. Isso aumenta o risco do fundo, né? Porque no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas também aumenta o potencial de retorno. E a gente vai ver mais sobre essa questão do retorno daqui a pouco. Por último, em relação aos equities, Cauana Residência voltou a apresentar vendas líquidas positivas, atingindo 77,1% de estoque vendido, o maior percentual desde o início do projeto. Usualmente, em função do clima, os projetos localizados no Nordeste são impactados negativamente no período do inverno, diferentemente dos projetos localizados em Caldas Novas. O fluxo de visitantes do Cauana Parque aquático localizado em Caldas Novas, um abraço pessoal de Caldas Novas, continua crescendo moderadamente, sendo junho o mês de maior destaque entre os meses fora do período de férias neste ano de 2022. Ou seja, né, resumindo aqui também, a gente precisa entender, pessoal, que existem alguns ativos, né, como é o caso desse que a gente acabou de citar, que eles têm períodos melhores e períodos piores durante o ano. Então, né, períodos de férias, né, como o próprio fundo citou, como o próprio gestor aqui comentou, são melhores. Então, em alguns determinados períodos, esses ativos dão um boom. Em alguns determinados períodos, não. Então, a gente tem que entender isso também e saber, né, que o resultado, muitas vezes, do fundo vai ser impactado em determinados períodos do ano, tá certo? Continuando aqui, relatório gerencial. Olha só que interessante, pessoal, o que o Tord faz. Ele divulga esse relatório gerencial baseado aí tanto no regime de caixa / financeiro, quanto no regime de competência ou regime contábil. Isso é muito interessante. Eu acho que isso possibilita para os cotistas, para os investidores, uma melhor visualização aí do fundo imobiliário, né? Eu acho que isso dá até mais transparência para o fundo. Só para esclarecer, para a apuração do regime caixa, consideram-se as receitas e despesas transitadas pelo caixa do fundo imobiliário, com exceção da correção monetária de CRIs. Para a apuração do resultado contábil, consideram-se as receitas e despesas apropriadas segundo o regime de competência e exclui-se os efeitos da marcação a mercado dos CRIs. Então, só para quem não conhece ainda muito essa diferença, né, saiba aí um pouquinho melhor do que a gente vai falar agora. Deixa eu descer aqui um pouco. Vamos falar aqui então, principalmente, pessoal, do regime de competência, né, que é o que mais impacta o fundo imobiliário aí na visão do investidor, tá certo? Aqui, principalmente, eu vou mostrar uma coisa importante para vocês que é o que chamou a atenção de fato, né? O que chama a atenção de fato quando você vai analisar o Tord 11, que são os equities. Olha só, aqui na linha de equities, pessoal, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. Aqui na linha de equities, olha só o mês
de maio de 2022. O fundo ele teve um boom muito grande por conta dessa receita que ele teve em equity, e o resultado, tanto contábil, né, quanto o de resultado caixa no mês anterior de abril, foram fortemente impactados. Então o resultado de maio ele deu um boom. E isso mostra que quando você investe no TORD 11, você tem que entender que os equities dele precisam de um tempo para se maturar. Quando chega essa maturação dos equities, acontece isso. O fundo recebe bastante, tem um bom resultado e geralmente no mês seguinte, né, ele pega esse resultado e distribui uma boa parcela. É onde acontece isso aqui, né, que a gente viu, um dividend yield muito alto. Aí a gente olha dividend yield de 2%, o que aconteceu? É exatamente isso, né? O fundo teve aí um bom resultado, geralmente no mês anterior, né, não é uma regra, mas geralmente é assim que acontece. E o fundo distribui bastante. Mas se a gente olhar aí nos outros meses, pessoal, tem até uma certa frequência, né? Tudo bem aqui que no mês de abril teve aí um aumento de dividend yield, né, de 12 centavos, mas geralmente ele mantém aí nessa casa dos 6, 8 centavos. E é o que eu pessoalmente acredito que vai acontecer de agora em diante, tá certo? Como a gente viu que o fundo, né, ele está com medo aí da inadimplência, né, ele está vendo esse cenário futuro, eu acredito que eles vão segurar mais o resultado justamente por isso. E outro fator, a questão dos equities, né? O fundo ele investiu, ele vendeu, como a gente viu aqui, fez a venda aí de algumas unidades de CRIs, de outros CRIs, de cotas de fundos imobiliários e fez aporte em equities. Então precisamos esperar os equities maturarem, tá certo? Outro ponto importante, pessoal, deixa eu descer aqui mais para baixo, a gente já volta aqui na questão da rentabilidade e também já volta aqui. Aproveitando para falar, deixa eu descer aqui e achar. Olha só, o fundo, ele tem no portfólio dele de fundos imobiliários o Serra Verde, né? Só para lembrar vocês, para quem não conhece aí o Serra Verde, é um fundo imobiliário que outros fundos imobiliários investem nele e ele não distribuiu rendimento. Se eu não me engano, ele não distribui desde abril. Ou seja, né? Então o fundo ele não está sendo rentabilizado pelo Serra Verde. Isso obviamente impacta na receita, porque o Serra Verde não está pagando o TORD 11. Então isso impacta na receita do TORD 11, obviamente. Então só para que vocês entendam também essa questão. Bom, aqui na alocação de carteira do TORD 11, olha só, por tipo de ativo. Isso que é o que eu falei para vocês, pessoal, é um fundo imobiliário híbrido, né? Porque ele tem aí 17,7% do seu portfólio em CRIs, tem 42,8% em FIIs, né? Cotas de fundos imobiliários, e 39,5% em equities. Isso aqui impacta também, tá, pessoal? Equity é uma coisa que eu reforço mais uma vez, tem que esperar para se maturar. Fundos imobiliários, né? A gente viu que tem aí fundos imobiliários que em alguns determinados meses também não pagam e isso impacta, no caso aqui o TORD 11, né? No caso do Serra Verde que ele investe e não distribuiu, mas faz parte. Você tem que entender, né? Isso acontece, isso é normal. Entender também que o mercado jogou o preço da cota para baixo, né? Principalmente se a gente pegar aí no último mês, olha só, ele saiu de 8,71, deu uma caída muito boa aí de 8%. Depois voltou a subir um pouquinho, depois caiu de novo, porque o mercado ele se assustou, né, pessoal, com essa notícia. Então, assim, o fundo, ele falou que estava tendo inadimplência, falou que não ia distribuir mais rendimento. Ele vendeu cotas de fundos imobiliários, vendeu os CRIs para aplicar em equities, e isso aumenta o risco do fundo. Ou seja, naquele preço, o mercado julgou que não valia mais a pena, mas talvez agora na faixa dos R$8 vale a pena, não sei. Isso é uma especulação que a gente vai ver daqui a pouco, fazendo o preço justo do TORD 11. Por setor, pessoal, a maior parte hotelaria, tá certo? 76%, tem uma pequena parcela aí residencial e os outros, né, são bem menos relevantes, aí se somados dá em torno de 8% praticamente. Em relação à concentração, maior parte Goiás, né, não tem aí muita conversa, a maior parte dele está concentrada no Goiás e também tem algumas outras concentrações que a gente vai ver daqui a pouco. Por status, olha só, isso aqui é importante também, 48,8% performado e 51,2% não performado, ou seja, tem uma boa parcela que não está rendendo para o fundo imobiliário, isso é importante, né, tomar bastante cuidado também com relação a isso. Mas aqui na alocação é isso, tá, pessoal?
Em alocação aqui na questão dos CRIs, né? Se a gente for pegar aqui os CRIs, eles são indexados tanto pelo IGPM quanto IPCA. Maior parcela é pelo IPCA, né? 92,5%. Então, o fundo ele tá maior, a maior parte dos indexadores aí estão apoiados pelo IPCA. Por segmento, né? A maior parte também corporativo, tem uma parcela multipropriedade, também um pouquinho loteamento. Por classe, a maior parte subordinado, 89%. E aqui o LTV do fundo, pessoal, LTV maior que 80%, 62,6%. Maior que 80% e menor que 60% e maior que 65%, 28,3%. E maior que 65%, 9%. Bom, aqui é importante a gente analisar também os CRIs, né? Olha só. Os CRIs aqui tem um detalhamento melhor de cada CRI. É importante, principalmente, a gente olhar aqui a questão do rating, tá certo? Os vermelhos são CRIs que podem gerar problema para o TORD 11. Então, tomar cuidado, ficar atento, analisar bem aí essa questão dos CRIs. Vendo aqui outras informações, né? O portfólio do fundo, que a gente veio aqui agora há pouco para comentar do Serra Verde, né? O Serra Verde é um fundo que não distribuiu. Não sei se ele vai continuar sem distribuir por algum tempo. Só lembrando, né, frisar aqui também, para quem não conhece, para quem não sabe, a lei dos fundos imobiliários, né, se eu não me engano, vou pedir para o editor colocar aqui na tela, eu acho que a lei 8668 de 93, artigo 10, parágrafo único, obriga aí os fundos imobiliários a distribuírem rendimentos a cada 6 meses, de forma semestral, com base no seu resultado semestral. Então, os fundos não são obrigados a distribuírem todo mês, tá certo? Isso é um costume do mercado, né? A gente pensa que os fundos são obrigados a distribuir todos os meses, mas isso não é verdade, tá certo? Então, tomar cuidado com isso. Achar que os fundos eles são obrigados a distribuir todos os meses, mas não é verdade. Bom, aqui tem um portfólio de equities, né, pessoal, aí somados aí quase 40% do patrimônio do fundo. É o que eu falo para vocês, que tem a questão da maturação, né? Muitos deles têm aí que esperar um certo prazo para poder se maturar. Como eu disse para vocês aqui, a maior parte é no Goiás, né? Tem um percentual aí na Bahia e percentual também em São Paulo, mas de modo geral é isso. Pessoal, aqui tem um portfólio detalhado do TORD 11, né? A gente não vai ficar passando aqui por ele, né? Comentando cada ativo, isso é um papel seu, caso você queira investir no fundo imobiliário. Mas de modo geral é isso. Aqui está detalhando um pouco melhor aí de várias outras coisas. Agora a gente vai calcular o preço justo do TORD 11. Pessoal, para a gente poder calcular esse preço justo do TORD 11, nós vamos precisar basicamente de duas informações. Estou aqui com a planilha, então vamos digitar aqui TORD 11, já vai puxar o preço automático dele. Rendimento anual por cota, o quanto ele pagou, R$ 1,17 nos últimos 12 meses. Taxa de desconto, o quanto eu espero, né, que o fundo ele vai pagar nos próximos 12 meses. Então, a gente tem que aplicar esse desconto para tirar esse dividend yield, vamos chamar dessa forma, né, que é de fato o dividend yield, mas se a gente está transformando ele em percentual. Então, aqui a gente vai descontar do fundo, vamos pegar aqui um pouco menos que esse dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, vamos colocar aí na faixa dos 12%, porque o preço da cota caiu, então esse dividend yield acaba que aumentou. Então 12%, a gente pode ver que ele tem um preço justo de R$ 9,75 e uma margem de segurança aí na casa dos 19%. Lembrando sempre que isso aqui é uma fórmula especulativa, não é certeza disso aqui. Não se baseie nisso aqui para poder comprar ou vender, tá certo? Você tem que analisar muito mais que isso, como eu disse para vocês. Dá uma olhada por completo no relatório gerencial. A gente já fez aqui essa análise, mas vale sempre a pena você baixar o relatório, dar uma olhada, né? Se tiver alguma dúvida, lembrando, pode deixar aqui, tá, pessoal? Não precisa ficar acanhado, pode deixar sua dúvida, a gente tem o maior prazer em responder. Mas então é isso, pessoal, era essa visão que eu queria passar para vocês sobre o TORD 11. Deixa aqui para mim nos comentários se você tem o fundo, o que você acha, vai vender, vai aproveitar que caiu para comprar mais. Lembrando que no primeiro link da descrição tem um relatório gratuito. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.